falando a respeito dessa questão dos infoprodutos, né? Ou dos produtos confeccionados para gerar recurso para a instituição, por exemplo, os cursos que foram ofertados. Nós temos testemunho de várias pessoas aqui em Brasília e em outros estados do Brasil que compraram o curso e infelizmente pararam no meio do caminho, porque os cursos não foram concluídos por ele e os valores foram pagos integralmente. Agora o senhor refrescou a minha memória de uma maneira assim muito grandiosa. Vamos lá. Na época eu não paguei o online, tá? Na época eu paguei o curso presencial em São Paulo. Ia ter essa turma em Brasília, tá? E ia ter uma turma em São Paulo. Aí, quando não, segundo ele, não chegou ao número satisfatório de pessoas que ele pudesse se deslocar de Brasília para São Paulo. Então, todos que pagaram presencial, né, em São Paulo, iriam ter sua grana ressarcida e a devolução da quantia ressarcida para quem ia ser online, porque o online era mais barato. Exato, o senhor agora refrescou minha memória. Aí eu, né, falei, não precisa não, eu sei que o dinheiro tá bem empregado, vai para os projetos, não quis nem a minha, como é que dá o nome? A diferença de volta. Então assim, eu paguei presencial em São Paulo que iria ter e não tive nem presencial e nem online. Doideira, hein? Caramba, eu tô chocado, mano. Eu tava vendo aqui com minha esposa, falando com ela, porque, cara, se eu tô assim, eu fico imaginando o senhor e o Rada, cara. Que loucura, como que não tá o coração de vocês, que o Espírito Santo realmente conforte o coração de vocês. Aí, pastor, tá aí a prova do que eu te falei. Quando o senhor falou, agora eu lembrei, fui fazer a pesquisa aqui. Eu fui colocado primeiro no Clube da Honra de São Paulo, porque eu paguei o presencial que iria ter em São Paulo, 7 membros. Depois eu fui remanejado pro Clube da Honra online, que não teve aula nenhuma, porque tem 30 pessoas. Então o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Eu fui lesado 2 vezes, né? Fui lesado porque eu paguei presencial, era diferente o preço do presencial pro online. O online era mais barato, o presencial obviamente mais caro, tá? Então foi pago, eu paguei o presencial, depois ele veio dar uma satisfação, dizendo que não houve, tinha 7 pessoas, era no mínimo 15 para ele poder ter o translado, para poder não sair dinheiro do bolso dele, alguma coisa do tipo, e passei por online, e não tive nenhum nem outro. Como o Rada citou aqui, Bíblia, camiseta, por exemplo, houve uma pré-venda de camiseta lá atrás que várias pessoas pagaram e essas camisetas sequer foram confeccionadas. Bom dia. É mais as Bíblias mesmo, cara. E os pedidos da pré-venda, não sei, acho que você fez umas compras na pré-venda, né, mano? Se for camiseta, produtos da pré-venda, da primeira pré-venda lá, cara, ainda não chegaram, mano. Aí você tem a opção do estorno, ou de pegar outro produto, ou de aguardar chegar as novas camisetas que a gente tá no aguardo ainda, né? Que o pastor ele teve uns contratempos aí de gestão, regularizar pagamento de funcionário, de aluguel. Agora que ele deu uma zerada no game, então ele tá agora investindo nos produtos, né, mano? Pelo que eu ouvi dizer, ouvi ele falar, ele mandou fazer camiseta e mandou fabricar as Bíblias que foram compradas. Então assim que chegar aí a gente já manda para vocês aí com um brindezinho, beleza? Cadê essas camisetas que não foram entregues a essas pessoas? Hoje, para justificar a desorganização financeira e a falta de cuidado com os pedidos feitos à biblioteca do Anderson Silva, eles culpam a nossa gestão conforme áudio que vocês vão ouvir aí de um funcionário que trabalha na instituição. E a gente está tentando solucionar o mais rápido possível. Como eu disse, né? Não depende da gente, cara. A gente tá aqui intermediando entre o cliente e os fornecedores e o pastor, entendeu? Justamente devido à má gestão que estava nesses últimos anos, né? Nesses últimos meses, que tá todo esse contratempo. E o pastor mandou todo mundo andar
E agora esse povo que estava aqui, que era a equipe do pastor que estava junto, os caras se rebelaram e tá todo mundo contra o pastor Anderson. Mas a culpa não é do pastor Anderson, tá? Quero deixar bem claro. Era a má gestão que estava na organização aqui. Então, a gente dependia deles para efetuar vendas, para efetuar um estorno, para fazer o pedido de produto, tá ligado? Então o pastor confiou nessa galera e ficou em atraso muita coisa, mano. Não só com os clientes do site, mas também com os colaboradores aqui do projeto, tá ligado? Então, assim, é que infelizmente ele confiou em pessoas e essas pessoas não souberam fazer uma boa administração, uma boa gestão aqui no Hub, beleza? Mas, na verdade, é que os envios dos produtos que os senhores compram ou que compravam não estão sendo entregues porque os boletos dos Correios estavam sem pagar. E por que estavam sem pagar, pastor? Porque o Anderson Silva simplesmente não cumpria com as suas obrigações de pagar o boleto dos Correios. E sem boleto pago, irmão, o produto não vai, não chega. E todos os dias nós mencionávamos o senhor Anderson Silva no grupo financeiro, lembrando a ele da importância de pagar esses boletos. Para vocês que compraram curso e não foram ministrados até a conclusão desse curso, cobrem do Anderson, cobrem dele, porque ele precisa concluir esse curso com os senhores. Do lado de cá, a nossa parte sempre foi feita, colocar o boleto dos Correios e pedir o pagamento. Porém, ele só faz o pagamento quando ele quer. Eu não sei o que houve, porém, como eu tinha dito, né, o fabricante, ele não é aqui de Brasília, né, é de outro estado, e aí o pastor manda fazer com ele, né. Eu vou enviar, cara, essa notificação, essa foto aqui pro pastor e ver o que ele pode nos direcionar, tá bom? E a gente pede perdão aí, cara, por esse imprevisto mais uma vez, mas eu vou fazer de tudo aqui para solucionar o teu caso aqui o mais rápido, beleza? Cara, sobre as Bíblias, tá terminando de serem fabricadas as que foram compradas, tá, mano? O pastor nem vai esperar mais o lote, fechar o lote, porque o lote era 50 Bíblias para fechar, né? Cada lote. Foram vendidas 20 Bíblias desse último lote, então ele mandou fabricar agora, mano. Macho. As coisas vai aparecendo. Sabe, eu fico triste por conta da situação que... tipo assim, você mostra uma situação e depois a gente vai vendo, se torna outra, totalmente diferente, sabe, mano? Nós vamos meter marcha e vamos ver o que vai dar aí. A lá vencia hoje, né, o prazo de me mandar o meu material. Aí eu mandei mensagem, não respondeu ainda, nem ela, nem o mas como já era depois das 18, né? Acredito que amanhã eu já cai na cola e vamos ver o que vai dar isso aí. Espero que ela, pelo menos ela, entenda de ou cumprir o que ela deve ou me devolver o dinheiro, né? Que quer queira, quer não, tem um registro, né? Tem um documento e para a glória de Deus ou tristeza, né? Não é só eu que eles estão devendo. Parece que o pecado é só o pecado sexual. É uma das pautas, né, que o Anderson trabalha com afinco, com profundidade. Mas e o pecado de comprar e não pagar? E o pecado de prometer entregar algo e não entregar? Porque, inclusive, ontem, na fala dele, ele disse que um verdadeiro pastor tem dívidas. Para um verdadeiro pastor, as contas sempre estão atrasadas. Em todos esses anos que eu sou pastor, eu nunca tive dinheiro sobrando, dinheiro em caixa. Mas essa fala precisa ser direcionada ao Brasil, àqueles que nos ouvem, à igreja que nós pastoreamos,
que o verdadeiro pastor não está pautado em dívidas. O verdadeiro pastor não se pauta por dívidas. O verdadeiro pastor se pauta nas cartas que Paulo escreveu ao seu filho na fé Timóteo. Primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo e também as cartas de Paulo a Tito, que o pastor ele deve se apresentar de modo irrepreensível, de maneira que ninguém tenha algo que dizer contra ele. Não estamos falando do pastor perfeito, mas do pastor modelo. O pastor que tem uma vida ilibada, marido de uma só mulher, hospitaleiro, não dado ao vinho, e por aí vai seguindo as cartas de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Por exemplo, você falou que o verdadeiro pastor tem dívida, né? Quem é que não deve nessa nação? Todos nós temos boletos a pagar. Uma coisa, Anderson, é dever. Outra coisa é não dar satisfação aos seus credores. Você disse no vídeo, eu não vou ficar me reportando a quem eu devo. E detesto você precisar de uma resposta se você é o meu credor e eu te dar uma desculpa, então eu chego já com um pagamento. Por exemplo, é hoje que eu tenho que te pagar. Aí talvez eu só vou falar com você na segunda, porque eu não quero falar hoje dizendo não posso, não vou falar amanhã dizendo não consegui. Não, eu quero chegar já com a resolução, tá aqui. Ou tá aqui parte e vai acontecer. E o cara do taco de beisebol, 6 meses o cara na tua cola, te mandando mensagem pelo WhatsApp, te mandando mensagem no direct, te mandando mensagens nas lives ao vivo das suas pregações. Qual foi o seu retorno para ele? Simplesmente o desprezo e o silêncio. Portanto, o verdadeiro pastor, Anderson, volto a te dizer, não é o pastor que tem dívida. O verdadeiro pastor é aquele que tem honra. E essa palavra você não conhece. A pessoa que deve, ela não deve somente recursos financeiros. Ela deve satisfação ao seu credor. Não é falar que vai juntar o dinheiro e pagar quando quiser ou quando tiver condições. A palavra de Deus também é bem clara sobre isso, né? Então, se vai construir, que calcule primeiro para não passar vergonha. Então, uma coisa, irmãos, é comprar. A outra coisa é honrar com o parcelamento dessa